Bem-vindos a mais um episódio do Toca Aquela. Hoje temos connosco Rui Carvalho, artista dos Filho da Mãe. Não é do Filho da Mãe, ele é o próprio um filho da mãe, que ele toca isso de caraças. Obrigado, Rui, por estares aqui connosco hoje. Eu estou super curioso de conhecer mais um pouco de ti. És um músico incrível. Eu já ouvi os teus álbuns no Spotify. Aliás, poucas pessoas não ouviram, porque tu tens álbuns e faixas no Spotify com mais de 13 mil, 8 mil visualizações, a malta a ouvir. Tu és um artista do caneco. Há muita coisa que remonta a muito lado. Olha, obrigado por estares aqui connosco hoje. Obrigado eu, meu. Olha... Grande introdução já agora. Já viste? Foi bom, não foi? Tu como é que começaste a tocar guitarra? Pá, comecei com o meu pai. Meu pai tocava muito, muito bem guitarra. Mas ele aprendeu, de facto, a tocar guitarra, sozinho. Era um autodidata, mas de facto ensinou-se. Ele ensinou, aprendeu, de facto, alguma coisa. Okay. E aprendi a tocar com ele e com aquele livrinho do Euricaço Bolo, da guitarra mágica. Grande. E à medida que eu ia melhorando, eu ia conseguindo acompanhar um bocado mais os solos do meu pai, porque o meu pai só gostava de solar. Eu gosto. Eu não. Mas ele gostava. E foi um bocado assim, portanto, sem muita noção do que era aprender guitarra e porque é que eu estava a fazer aquilo. Como eu via a fazer isso tantas vezes, ele tocava com os amigos, tocava muito bem bossa nova, tocava bem jazz. Uau! Era tipo assim um bocado fora do normal, mas não em autor. Não, ele tinha um trabalho, coitado, não é? Tinha que trabalhar. Há pessoas assim, não é? Exato. Para os filhos poderem tipo, ser músicos e fazer coisas que não fazem sentido nenhum. E ele de facto trabalhava. Mas ele tocava desde muito novo e portanto toda a minha ideia que eu tenho de música é do meu pai. E é ele a tocar. Tudo aquilo me parecia extremamente complicado, portanto eu fui pegando devagarinho com referências musicais muito diferentes das dele. Não assim tão diferentes, mas eu fui um gajo que fui mais para o metal, não é? Logo de início. E portanto a coisa começa assim um bocadinho sem noção. Eu não queria tocar bem guitarra, nem sequer me passava pela cabeça. Sério? Porquê? Não sei, porque não tinha isso como objetivo. Eu era um tipo dos subúrbios que gostava que tinha que ter eu queria ser realizador de cinema. Portanto, o que eles estão a fazer agora, mais perto, era o que eu gostava. Portanto, tinha alguma veia artística, mas não era propriamente para ali. E achava que viver da música era completamente impossível, nem sequer me passava pela cabeça. Portanto, fui aprendendo e depois fui tocando com amigos. E são os amigos que te ensinam a tocar guitarra, eu acho. Sim, é um bocado isso. Mas o momento inicial foi o meu pai, claro. Eu concordo. Eu inclusive, comecei a aprender com os livros do Euricaço Bolo também, mas foi piano, curiosamente. Piano? Eu tive aulas de guitarra, não é? Mas comecei o piano e os teclados, os acordes, não sei o quê. E ainda hoje toco piano, quer dizer, componho ao piano, brincadeira, mas foi por causa dos livros que aprendi os acordes, as formações. Pá, esses livros foram incríveis. Eram mágicos. O homem era assustador, mas ele ensinou uma geração a tocar vários instrumentos. Pá, isto é uma história muito engraçada. Ele tem numa das capas do não sei se é não é o órgão mágico. O órgão mágico, só dizer isso já parece mal, mas sim. Mas o senhor Euricaço Bolo, que ainda hoje é vivo, graças a Deus, que escreveu romances eróticos, não sei o que, mas ele tem uma capa de um livro que é com uma raposa, que ele adotou, uma raposa que apareceu à porta, e ele adotou e ele meteu numa das capas, que é muito giro. Pá, são histórias do caneco. Mas tiveste também professores de guitarra depois? Ou seja, nunca tiveste? Não. Foste sempre evoluindo, autodidata? Autodidata era o meu pai. Okay. Eu sou só não sou didata. Não tenho a parte de didata. Não aprendia nada. Ele, aliás, chateava-se um bocado com isso. Ele sabia ler, por exemplo. Ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Era um gajo com uma cabeça um bocadinho diferente da minha. E eu só queria tocar e fazer barulho, não é?
Eu lembro muito bem que, para mim, aquela coisa que aquele pá mute, não é? Do rock, aquela coisa assim. Eu não sabia como é que isso se fazia. Portanto, a minha técnica, isto pá, aí, ok, aos 10 anos, não sei o que, era bater na guitarra com maior força. E foi ele que me ensinou como é que se. Não, isso não é assim. Ok. E ensinou-me a tocar Metallica. Eu lembro-me dele me ensinar a sério? as músicas. Sim. Era um gajo fixe. Mas eu não tinha absolutamente noção nenhuma, nem gostava de tocar aquilo que as outras pessoas tocavam. Portanto, a primeira coisa que eu fiz foi tentar fazer a minha música, que era absolutamente terrível. Mas essa foi o meu drive, era sempre fazer músicas minhas. O meu pai não tinha isso, ele tocava tudo, ele passava o tempo todo a tocar no piano. Jean-Michel Jarre, por exemplo, assim, coisas assim, eram os meus domingos de manhã. Portanto, ou seja, eu estava sempre rodeado de música. Exato. Ele adorava Shadows também e tocava é isso. E o Apache, meu, um grande temaço de guitarra dos Shadows, meu. E portanto foi à volta disso e quis aprender a tocar guitarra um bocado por Carolice, não tinha ideia nenhuma de ser guitarrista, até porque ele tocava tão bem. É um bocado intimidante quando vês uma pessoa a tocar muito bem, não é? E não consegues sequer dar um acorde. Portanto a coisa foi evoluindo de uma maneira assim estranha. E quando é que isso passou pela tua cabeça assim, epá, vou continuar a investir nisto, tocar guitarra para ver onde é que isto vai dar? Quando é que idade é que isso chegou na tua cabeça? Bem, eu acho que nunca. Na verdade foi só com o Filho da Meia que eu pensei, depois de ter tido uma banda que me deu muito gozo, chamava-se Sífilis e Fel. Uma banda com a qual a Cláudia, a minha mulher, também tem muito a ver, e com as referências dela. Ela pôs-me a ouvir música que eu ainda não tinha ouvido. Ela tipo, é uma referência do caraças para mim. E aquela nós fizemos turnés, sabes? Daquelas da carrinha, dormir na carrinha. E aquilo fez-me muito sentido, porque era espetacularmente não comercial. Era impossível viver-se daquilo alguma vez na vida. Como eu tinha outro trabalho na altura, isso nem sequer me preocupava. Mas eu acho que foi daí que peguei do ponto de vista da recompensa. Mas isto, tenho que te dizer, há 10 anos para cá, que somente é que eu vou fazer um projeto a solo, vou estar tipo 1 ano ou 2 a fazer isto. Obviamente não vou conseguir, não é? Portanto, uma espécie de sabática, uma pausa. E acabou por se prolongar ao longo de 10 anos, acho que já vem 10 anos. Só aí é que eu comecei a pensar na parte profissional no ponto de vista de conseguires pagar a renda, não é? Mas, Rui, como é que tu és um gajo que vens do rock, guitarras elétricas, sons e o caneco, e depois chegas e começas a lançar um álbum com o Filho da Mãe que é puramente acústico, essencialmente acústico, não necessariamente, mas mais acústico. Eu pensei assim, como é que este gajo compôs este álbum? Ficou sem eletricidade da casa? O que é que se passou? É por aí? Não, eu tenho tudo a ver com a eletricidade. Eu nunca larguei os pedais, nunca larguei nada disso. Portanto, a parte acústica da coisa vem porque eu comecei a tocar uma guitarra clássica. Foi toda a entrada. A certa altura eu acho que mais ou menos antes de eu entrar para a faculdade, sei lá, com uns 16, comecei a tocar guitarra portuguesa também. Porque eu grande fã do Carlos Paredes. O Carlos Paredes para mim era uma espécie de ponte. Sei. A tua mulher já me disse que foi uma das maiores referências que ela teve na vida dela, foi quando apresentaste o álbum do Carlos Paredes. O Carlos Paredes é aquilo... Nem é fixe falar muito dele. Primeiro porque depois está as cavalitas dele, não é? Claro. E depois é impossível alguma vez fazeres alguma coisa parecida com o que ele fez. E, portanto, mas em termos de referência tenho que dizer que foi a minha maior referência em Portugal. Eu ia trabalhar, eu na altura era arqueólogo, estudava e estava sempre com discos de Carlos Paredes no ouvido. Já nem sei porque é que estou a dizer isto, já me perdi. Mas eu acho que isto foi antes da faculdade, foi todo este período, e talvez aí eu tenha tido esta parte mais acústica, isso com o Paco Lucia também, por exemplo, uma coisa que eu ouço desde miudinho. Não sei quem é que ouvia, talvez o meu pai. Possivelmente. Mas tudo aquilo que eu gostava era elétrico, portanto era tudo barulho, noise, rock, música insuportável. Sim, mas o que se sustentava mais acaba por ser mesmo a musicalidade em si. Sim. Independentemente do intérprete. Sabes que as pessoas do metal adoram Carlos Paredes, muito provavelmente. Portanto, existe aquela parte do virtuosismo. Eu não sou um gajo virtuoso. O shredder, como é que o malta costuma dizer, não é? O shred sou eu consigo fazer isso. Mais ou menos. Mas sim, uma coisa estava ali, não sei, a parte acústica eu nunca fiz assim grande distinção.
Quando comecei a achar que os palcos podiam ser uma coisa boa de explorar, foi com rock, foi com eletricidade. E quando comecei com Filho da Mãe, tive aquela primeira errada tentação de tentar fazer a coisa completamente acústica. Só que é preciso tocar muito melhor do que eu toco. E então, tentei começar a usar pedais. É mentira, não é bem por isso, mas um bocado. Eu gosto de usar loops, gosto de usar efeitos e a ligar um bocado aquela ideia do rock e da guitarra, fazer essa mistura. Eu no início não achava isso uma boa combinação. Uma coisa profundamente acústica, misturar com coisas com efeitos, eu achava que era assim um bocado feio, ou que podia resultar feio. Mas a verdade é que tenho feito isso já tipo, há 10 anos. E sou de caneco. E agora, como artista, como guitarrista, eu falo para mim, eu como guitarrista sinto muito mais à vontade quando tenho um baixista, um baterista por trás, um teclista não é necessário, porque os teclistas não interessam nem ao Menino Jesus, como o malta costuma dizer, mas tipo, se tiver um suporte rítmico para trás, para estarmos a tocar e para segurar uma coisa, a tocar, tu tiveste uma coisa que é, aliás, decidiste ir para um ramo que é completamente diferente, que é ires com o corpo para os cornos do boi, como se costuma dizer, ou seja, estou limpo, som guitarra acústica, limpo, o que ouvirem aqui e que eu falhar é aquilo que se ouve. Tiveste problemas com isso? Ou seja, gostou-te muito essa diferença quando vejo do rock para aí? Sim. Sim, no sentido em que toda a gente olha para ti, não é? Pronto, os bateristas sofrem um bocadinho. Eu adoro bateristas. A parte com que eu me relaciono mais é a parte rítmica. Mas quando os gajos falham, toda a gente olha para um baterista assim, tipo, com um ar. É mais difícil. Quando um guitarrista dá um prego, não estou mal. E como ouvi muito punk e muitas coisas desse género, o falhanço não é... esse falhanço não me interessa. Se nós queremos, tipo, sei lá, ser um guitarrista clássico daqueles a sério, tu não podes falhar absolutamente nada e o falhanço é morto, ariquiri, e saltas da ponte. Não tem nada a ver. O Carlos Paredes, na verdade, tem vários pregos nos discos deles. Aqueles preguinhos que ninguém nota, ninguém quer saber. Que não me interessa, não é? Tipo, até me faz gostar um bocadinho mais. Portanto, mas ao início uma pessoa sente a responsabilidade. Tu estás com uma guitarra, tu devias não falhar nada, não é? Porque as pessoas têm essa ideia que se tu vais tocar aqui tens que ser o executante perfeito. E eu nunca fui um executante perfeito, nem nas bandas de rock. Portanto, eu trouxe isso comigo. E isso não me custou. O que me custou mesmo é que quando tu fazes porcaria, tu és a única pessoa que está lá. É verdade. E quando estás com mais 4 pessoas, não sabes bem quem foi. Sim, é um bocado esquisito, é um bocado ter os holofotes todos em cima, mas também isso deu a volta rápido. Achei que a parte de tocar sozinho é muito melhor sempre tocar com pessoas, como é evidente. Um gajo consegue musicalmente fazer coisas muito mais interessantes. E há coisas que são super interessantes também. Desculpa lá estar a te interromper. Se calhar algumas das pessoas não ouviram isto nos álbuns do Carlos Paredes, mas quando ele gravou grande parte dos álbuns, nota-se quando há partes específicas da criação, da dinâmica, ouve-se a respiração dele do... E tu fazes isto também quando estás a gravar os teus álbuns. Porque é difícil tirar, senão eu tirava. A primeira referência que eu tinha era o Carlos Paredes. Mas isto é lindo, não é? Ou seja, a dinâmica dele é a dificuldade com cada um. De respiração, lembro que o meu pai também fazia isso, e a respiração é uma coisa que pode ser muito intrusiva, até porque não controlas, não é uma coisa que se controla. Claro. Tens que respirar. Um bocadinho intrusivo. Mas pois, eu não conseguiria, eu acho que já comecei a fazer isso, a partir de certa altura comecei a conseguir controlar a respiração. Eu lembro-me de que adorava ouvir a respiração do Carlos Paredes enquanto ele tocava. Mas em certas alturas, para ele é ótimo, noutras coisas pode não ser assim muito musical, ou parecer só ruído. Certo. Mas dá a entender que é alguém que quer mesmo fazer aquilo, não é? Tu sentes que a pessoa está a respirar que está viva enquanto está a tocar. Sim, mas nunca tudo isso que se ouve nos meus discos foi só porque não conseguimos tirar, porque senão eu tinha tirado. Até porque a referência do Carlos Paredes nisso é tipo brutal. Claro que sim. Epá, eu tenho que contar uma história aqui que ainda não contei. Foi quando ele esteve preso em Peniche, que ele tinha um pente de cabelo e ele partiu os dentes de forma a aparecer as notas, as 12 cordas da nota, e ele praticava todos os dias quando estava preso a tocar isso para sentir a sensibilidade e cantava as notas na cabeça dele. Eu já ouvi dizer, já ouvi várias versões dessa história, não é? Que ele tocava no ar, e não duvido nada. Porque eu também não duvido. Não, porque eu já fiz isso. Lá está. Sim. E assim, tu ouves essas notas na tua cabeça?
São-te assim tão claras? Só que nunca, depois quando agarro na guitarra não as consigo dar. Mas tu gravas pelo menos uma melodia, essas melodias na voz ou não? Numa gravação, alguma coisa? Não. Não? Não. A ideia da coisa, aqui conceito. era muito bom aparecer isto. Yeah. Fica comigo e eu tento aplicar, isso sim. Isso é espetacular, meu. Sim. Quer dizer, é espetacular. Não quer dizer que funcione sempre bem. Mas claro. a maior parte das vezes eu tenho pena de não ter uma guitarra ao pé de mim. Eu tenho uma vida um bocadinho diferente, tenho os instrumentos num sítio. Acordo aqui, vou beber um café e vem-me uma ideia incrível. E era naquele momento que eu devia pegar na guitarra e tocar. E quase nunca isso acontece. Nunca estou ao pé da guitarra quando essas coisas Então não és tipo um Jimi Hendrix que tem a guitarra logo ao lado e vai à casa de banho de manhã urinar e tem lá a casa de banho? Não, mas é uma boa ideia. Na guitarra. Mas não, mas devia, às vezes era preciso. Rui, que tipo de exercícios é que fazes antes de tocar? Que tipo de exercícios é que fazes no aquecimento? Quando estás a aquecer os dedos e não sei o quê. Pá, eu devia fazer vários, mas eu nunca faço aquecimento de coisa nenhuma. Começo a tocar só. O que é que começas a tocar? Tipo, pegas na guitarra, sentas-te e o que é que vais fazendo? Pá, vulgaridades, coisas, sei lá, milhados. Bato na guitarra, também de vez em quando, nada de especial. Claro. Procuro alguma coisa. Quase sempre irrelevante, nada de especial. És inevitavelmente um tipo de unhas, dedos. De unhas. A palheta nunca foi uma cena essencial ou sempre acabou por ser aquilo que tu querias chegar ao teu som? Pá, foi completamente essencial. Eu tinha uma banda de rock e a palheta... Eu na verdade larguei a palheta porque eu nunca tive muita técnica de palheta. Eu nunca aprendi a tocar com palheta. A palheta tem uma técnica, não é? Certo, claro que sim. E eu sou um bocado mau com isso. É diferente, porque eu estava mais habituado à mão diferente. direita a poder mexer-se por todo lado. Yeah. Mas tem alguma diferença. As coisas são diferentes. E durante algum tempo eu toquei só com palheta. Com essa banda e Lucifel eu toquei só com palheta. Até porque senão partia as unhas todas. Aliás, continua a acontecer. Sempre que toco na guitarra elétrica parte as unhas todas. Mas eu preciso um bocado... Sou um gajo mais de unhas, tenho que dizer. Sou um bocado mais de mão direita e de dedilhado. Por causa dos arpejos, não sei o quê? Sim. Yeah. E talvez tenha vindo da guitarra portuguesa, eu acho. Ok. E embora usasse as de plástico, mas eu tinha que ter as outras unhas grandes para não sei o quê. Yeah. Isto tudo como arqueólogo era muito complicado, porque eu era o único arqueólogo com unhas grandes. Portanto, eu levava artefactos para casa debaixo das unhas. Não era tipo muito agradável. Mas estou habituado. Eu tenho unhas para tocar desde, sei lá, há décadas já. Porque é uma coisa que eu estou profundamente habituado a ter unhas para tocar guitarra, não é? Yeah. Não é absolutamente necessário. Há muita gente que não precisa de nada disso. Mas eu estou habituado a isso. A palheta não é bem a minha técnica, mas para algumas coisas é só a única coisa que eu uso. Depende do que tiver a fazer. Pá, eu compreendo perfeitamente. Aliás, eu confesso que eu sou um tipo que roe as unhas, mas só posso roer de uma mão. Então eu tenho as outras unhas de uma mão compridas, mas a outra mão curtas. Lá está. É uma questão de profissionalismo, não é? Exato. Pode ser um vício, mas tens que ser profissional. Claro. Eu deixei de roer as unhas por causa disto. Eu deixei de roer as unhas completamente porque as tinha que ter compridas. E foi por causa da guitarra portuguesa. Era muito difícil para mim tocar guitarra portuguesa sem unhas. Claro que sim. E era facílimo parti-las, porque não tenho umas unhas incríveis. E aquilo eu toco com muita força. Estavam sempre unhas a saltar. E lembro-me perfeitamente que as deixei de roer só por causa disso. Por causa da guitarra. Portanto, foi um vício que morreu. Foi um vício que eu consegui. Tens uma Mega Telecaster. Tem um som do caneco. Tem um som do caneco, desculpa lá. Eu não posso ser as neiras, tem um som do caneco. Mas tu tens várias guitarras na tua vida. Eu sei disso. Tens a clássica, tens uma série delas. Qual é a menina de todo esse material que tu tens no teu bunker de guitarras? Qual é a tua menina? Não tenho. Não tens? Não. Eu já ouvi essa pergunta feita a outros guitarristas e as pessoas às vezes têm... Para mim a guitarra é um instrumento. Eu sou um bocadinho... racional nisso, frio, talvez a ser um bocado triste. Sim. Mas nunca tive essa relação. A relação que eu tenho com a guitarra é uma... Dou tudo o que tenho, mas normalmente é só num instrumento. Eu tenho muito poucas guitarras. Eu tenho uma SG, que era a tal guitarra de rock que eu tocava em Lucifel, que
tive que pedir um empréstimo para comprar, custava 600 euros. E eu toquei com essa guitarra o máximo que conseguia, ao ponto dela quase já não ter vida, e arranjava e tomava conta dela. Esta é a minha segunda guitarra elétrica. A primeira delas todas era uma que o meu pai me gostava de deitar, mas eu parti com um pontapé. Portanto, essa foi. E o meu pai adorou que eu tivesse feito isso. Eu só tive 2 guitarras elétricas, porque essa partia, e comprei 2 guitarras clássicas, sempre da mesma marca. Ok. Portanto, eu não tenho bem essa ligação. Eu sei que há guitarra, eu toquei em guitarras tipo incríveis. Quase sempre com preços um bocadinho proibitivos. Eu não preciso ter muitos instrumentos na parede. Certo. Eu preciso de pegar num e sentir que me soa, como esta, me soa numa loja. E depois comecei a pensar se de facto devia ter comprado ou não. E agora sou feliz por ter comprado. Mas não tenho muito essa mística que as pessoas têm com a guitarra, a minha menina, tipo a cena do B.B. King, não é? Com a sua Lucille. Tem uma história por trás. Não tenho muito isso. Sei que são guitarras que têm que maturar, têm que aguentar, têm que ser... Porque uma das guitarras, a minha guitarra clássica, a primeira que eu comprei, é uma Esteve. Eu comprei-a com a ajuda da marca, comprei-a, aliás, num preço simpático, e depois partia toda, porque eu tocava assim um bocado homem Neandertal. E gostava de bater nas guitarras. Agora já não faço isso, porque aquilo é caro, não é? Mas essa guitarra foi a melhor guitarra que eu tive. Eu adorei, até estragar, adorei a guitarra. Okay. E ela ainda está lá, tem um sítio... especial para mim. Não gosto de vender instrumentos, não gosto de comprar uma coisa e depois ir vender para o LX e andar, não me faz sentido isso. Certo. Portanto eu uso um bocado aquilo que eu tenho e ela tem que dar-se bem comigo. E o que é que essa te fez sentir contigo? Para tu chegares lá, olhares para ela, experimentaste-a, teve que haver um casamento aí. Assim, passei 1 hora a tocar, já parecia um maluco, já toda a gente se queria vir lá. Mas livre de mim na loja, ninguém conseguia. O que é que te fez casar com ela? Não sei, é alguma coisa, eu acho que é o braço. Eu gosto da escala, eu gosto quando ela é uma escala macia, simples, mas também aguenta alguma brutalidade, assim um bocadinho mais forte a tocar com a mão direita. Rui, podes-me fazer um exemplo de alguma coisa que tenhas pegado na guitarra? Se te lembro, quer dizer, se calhar não te lembras, obviamente, mas que tinhas pegado na guitarra e começaste logo a ir, deixa-me ver, quero ouvir estes agudos, quero ouvir estes graves, deixa-me ouvir o meu soar aqui a tocar isto. Lembras-te de alguma coisa? Podes fazer alguma coisa desse género? Eu posso fazer, mas vai ser random, eu não me lembro de nada disso. Claro. Uma coisa que eu tento fazer o que é que farias? Pá, venho logo aqui. Gosto de saber como é que ela soa aqui em baixo e se ela é confortável para mim, porque eu venho constantemente aqui, quer dizer, não esta coisa lamentável que eu acabei de fazer, mas tipo outra coisa qualquer. Gosto de saber se me sinto confortável com ela, é só isso. Mas é curioso, por exemplo, a guitarra elétrica, por norma, obviamente tem assim uma tensão mais baixa nos agudos, e a clássica, naturalmente, pela ergonomia dela, pela construção, tem assim mais alta. Não te chocou essa coisa inicialmente? Não, porque eu subo um bocado logo a tensão. Eu preciso, porque eu sou um gajo mais bruto, e eu preciso de ter as cordas com um bocadinho mais de, não lembro do termo, portanto a distância da corda ao braço tem que me dar mais espaço, não é? Que é para a corda vibrar, até porque gosto de dinâmica, gosto que a corda soe o tempo todo que quiser. Se eu tocasse mais devagarinho, mais calminho, é como uma guitarra elétrica soa melhor, na minha opinião, mas eu não toco assim. Só por curiosidade, que tipo de tensão é que utilizas aí nessa guitarra? Eu estou a usar 010, mas é um misto, eu acho que até é 011 com 010. Ok, é pesado então. É, mas quando esta guitarra soa mesmo bem era 09, só que eu parti logo 2 cordas porque sou um animal. E então convém que é bruto, aí que é bruto. Um bocado à bruto. Olha, e pedais? Tens aqui um estaminé de pedais que é uma coisa que eu adoro. Eu pessoalmente eu costumo trabalhar com uma pedaleira que é mais fácil para levar de gigs, mas tu vais construir o teu som à medida, vais comprando os teus pedais. Isto é os pedais que tu utilizas no teu set, naturalmente. Agora tenho uns novos, tenho uns brinquedos novos. Mas já utilizavas isto com a clássica ou é só elétrico? Não, eu vou usar isto com a clássica também. Okay. Nunca usei distorções com a clássica, é uma coisa que eu não... Sim.
Na verdade pode-se, mas não teve. Sim. Mas tipo, os pitch shifters usava. O pedal essencial é sempre um pedal de reverb, que eu tenho aqui, porque por obsessão eu não consigo largar. E já alguns dos meus amigos têm tentado fazer intervenções, tipo, larga esse pedal, usa outra coisa qualquer. E comprei recentemente este Eventide, um H9, que é dos melhores pedais digitais que alguma vez já ouvi na vida. E já toda a gente, sim. Embora o uso não seja muito live friendly, ou seja, tu tens... É complicado de explicar, mas não, isto seria uma pedaleira. Ok. Mas não é? Porque eles, se quiseres, tens que pagar muito mais do que isso. Mas o tipo de efeitos que tem são fantásticos a nível de reverb. E é um bocado com a guitarra clássica que eu uso é reverb. Ok. É o que eu gosto mais de usar. Mas tu montas loops também, naturalmente. Tipo, metes aquele loopzinho a andar e vais improvisando sobre coisas sobre isso. Sim, não necessariamente improvisando. Algumas delas são... Sim, também depende do gig e depende do que estás a montar. Sim, e mas dá para improvisar. Muitas vezes faço isso. Ponho uma coisa a tocar, depois toco outra por cima, até para interludes e tudo isso. Ponho uma coisa a tocar aqui. Portanto, eu sempre que gravo, a maior parte das vezes gravo aqui no Line 6. Às vezes volto a gravar um loop aqui no Looper. Agrada-me a ideia de estar a tocar comigo próprio. Não é que seja absolutamente necessário. Mas eu fazia muito isso nas bandas de... Eu fazia isso na banda de rock, naquela banda de festival também usava loops, portanto estou habituado a ser o único guitarrista, portanto tento dobrar-me como puder. Multiplicar-te. Exato, multiplicar-me. Tu tens um projeto que eu já falei, e que inclusive é com a Cláudia, que é a Azenha, que é um projeto que eu acho que é incrível, é genial. E para mim acho que tem que ser muito mais divulgado. E não é só divulgado, tem que ser tocado ao vivo, porque aquilo, cada espetáculo é uma peça diferente, é uma peça única, onde a tua mulher está a ilustrar e está a projetar no fundo, e tu estás a improvisar sobre isso mesmo, a história que vocês estão a construir. E eu sei que tu constróis isso também com loops, porque tens de construir aqueles momentos específicos, algum pedal específico que nunca te podes esquecer nesse projeto. Estes pedais de loops, este principalmente o Line 6, sim. Eu estou muito habituado a tocar com ele, não é? Quer dizer, eu tenho muitas músicas que não têm loops. Não é que eu preciso dele para tocar, eu simplesmente gosto de ter para tocar. E nas coisas que faço com a Cláudia, a parte do loop para mim é muito importante, porque eu posso pôr texturas, posso pôr... Pronto, só o que me agrada nos loops, nestes pedais, é porque é tudo em tempo real. Ou seja, tu podes usar um sample se quiseres, estás no computador certo, e depois podes tocar. Nada contra isso, aliás, pode dar ótimos resultados, mas eu prefiro mais o live cooking da coisa, ou seja... Mais orgânico possível. Sim, se cometeres algum erro, aquele erro fica, tens que lidar com ele. Tipo, isso dá origem a coisas que eu gosto mais, estou muito habituado a tocar com elas, não tenho problema nenhum com isso. Embora possa dar um problemazinho ou outro, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, até descobres coisas nas músicas que não existiam antes. É verdade. Mas gosto que seja na altura, e na Azenha isso é importante. Pá, esse projeto, se puderem ouvir esse projeto, ouçam mesmo, e comprar bilhetes para o futuro, espero que isso também continue em cena mais daqui a uns tempos. Lembras qual é que foi o teu primeiro gig profissional? Profissional? Pergunta difícil. Profissional, não sei o que é de responder. Um que eu me lembro, portanto, não era profissional, mas foi num bar. Eu tenho que dizer isto. Então, o bar chamava-se Gregórios Bar. Em que é luz. Ou que é luz, ou uma Samá, uma coisa assim. E como o nome do bar é tão bom, eu tenho que mandar. Mas não foi de todo profissional. Lembro-me desse como o meu primeiro concerto, porque eu estava muito nervoso. O primeiro concerto profissional mesmo, não sei dizer quando é que foi. Eu acho que o primeiro concerto que dei como filho da mãe, em nome individual, uma coisa que eu senti que, hoje foi no Maria Matos, no meu primeiro disco. Caramba, fogo. Já tinha dado muitos antes, mas foi o concerto em que eu senti a minha cara aparecia. Sim, estava na cena nos autocarros, estava um mupi grande, eles fizeram uma grande promoção. E eu senti, tipo, isto é de loucos, é um bocado esquisito. Sou rockstar agora. É um bocado estranho. Toda a gente a gozar comigo. E eu nessa aí acusei um tipo de pressão que eu ainda não tinha sentido. Não foi o meu primeiro concerto profissional, mas é um que eu me lembro e me vou lembrar para sempre. Ainda por cima toquei com todos os meus amigos que apareceram para tocar comigo, com a Cláudia, com
com o Hélio, com o Macotó, com o Jonas. Foi uma coisa profundamente especial. Eu acho que esse não foi o meu primeiro concerto profissional, mas foi aquele que nunca me hei de esquecer. Qual é que foi? Tiveste algum, e aliás, fizeste daí algum ritual antes do palco, com eles todos juntos, que disseste alguma coisa, ou foi malta, safem-se? Não, eles safam-se bem, eu é que era o problema. Porque eu tinha que tocar sozinho uma data de tempo até eles aparecerem. E é um concerto difícil de fazer com alguma inexperiência. Agora já seria mais fácil fazer, mas na altura foi um bocadinho difícil. E eu dava tudo o que tinha tudo muito a ver com ansiedade e com eletricidade e tudo isso. Hoje em dia já não tanto. E então a ideia que eu tenho do concerto é que foi um caos até eles aparecerem. Mas Sério? Sim, mas a questão é que eu respeito muito o palco e respeito o momento, e é das coisas melhores que se pode fazer na vida, é tocar ao vivo, principalmente quando tens um público que quer mesmo ouvir. E aquilo no Maria Matos foi especial durante algum tempo. Portanto, foi uma audiência, foi friendly. Não me senti como se estivesse num churrasco assim a virar devagarinho. Mas eu lembro perfeitamente de dar à rasca. E que foi bem, foi fixe. Qual é que é a melhor sensação antes de começares um concerto? Segurança ou insegurança? Para mim é sempre um bocado de insegurança, tenho que dizer. Mas a segurança vem com a prática, eu acho. Claro. Se tiveres não sei quantos concertos, tens a rotina, não sinto assim grande coisa. Agora, se não tocar há um mês ou dois, já é uma dificuldade. Agora, imagina há 2 anos, sei lá quanto tempo é que eu não toco, já nem me lembro. Sem sentir o feedback do público, não é? Sim, porque uma pessoa, eu faço a coisa um bocado do palco, portanto, eu treino muito, toco muito, mas isso não me prepara propriamente para um concerto, até porque, como eu sou, não é? Eu chego, sento-me e de repente esqueço-me do set todo na cabeça, mas habituei-me a funcionar com isso, e tenho saudades dessa sensação. O melhor momento é quando chego ao palco. Nada antes é fixe. Okay. Só o momento em que me sento, agarro na guitarra e olho para as pessoas. Finalmente. Aí é ótimo. Até aí não é grande coisa. Tu tocas mais algum tipo de instrumentos, sem ser a guitarra, que és um virtuoso do caneco? Não. Tocas mais alguma coisa? Ou experimentalmente, noção? Tenho andado a tocar teclado, mas mais para procurar músicas. Não toco nada bem teclados. Sou terrível em piano. Eu toco guitarra, eu toco cordas. Okay. Manda-me uma coisa com cordas, não tipo piano, certo? Okay. Cordas mesmo que eu consiga mexer, e em princípio eu consigo mexer um bocado naquilo. Tudo o que tenha cordas, sim, mas não guitarra essencialmente. E tu compões essencialmente na guitarra. Rui, lembras qual é que foi a primeira música que escreveste? Não. Mas por alguma coisa que eu já tinha falado, quando eu comecei a tocar guitarra eu sabia fazer 3 acordes, era Mi menor, o Ré gostava muito a me dar e o Sol. E quando eu consegui aprender 3 acordes, eu fiz uma banda que se chamava epicamente Great Balls of Fire, um nome espetacularmente original. E portanto a primeira coisa que comecei a fazer foram músicas. Portanto, a partir daí terei feito coisas que eu considerava que eram originais, que não deviam ser, não é? Mas eu não tenho essa ideia. Ou seja, eu nunca tentei, assim que eu comecei a tocar guitarra, eu tentei começar a fazer músicas minhas. Portanto, há de ter sido aí nos Great Balls of Fire. Não me lembro. Mas tu és, olha, nos teus álbuns, eu ouvindo os teus álbuns e aquilo que tens, inclusive, qualquer pessoa pode ouvir isto no Spotify e deve de ouvir isto no Spotify. Tu tens momentos incríveis e eu acho que quando te ouço, são sonoridades, são coisas que nos levam a transportar a outros momentos, sensações, são incríveis. E inclusive eu vejo sempre o teu som a ser banda sonora de alguma coisa. Para mim, uma banda sonora de qualquer coisa da minha vida, num episódio da minha vida. Houve alguma banda sonora que tenha tocado na tua vida? Sim. Já houve mais do que uma, mas falando de banda sonora, sem pensar no filme, há uma coisa que olha, eu sei que é uma referência espetacularmente mainstream, mas o Babel, não sei se sabe, o Santa Olha. Sim. É assim? Estou a dizer bem? Espero que sim. Esse gajo é incrível a fazer bandas sonoras, até de jogos de computador. Ele tem alguma coisa. Yeah. E esse tipo, com todo o respeito, que eu propriamente tenho coisas que eu não gosto, que não são muito da minha onda, entrou-me completamente na cabeça. E é muito fácil de entrar, porque ele tem alguma coisa aqui que é meio portuguesa, eu ainda não entendi bem o quê, mas
esta América do Sul com aquele americano e aquela coisa do deserto ali, norte-africana também. E eu adorei aquela banda sonora, sim. Uma coisa que eu adoro é o Nick Cave e o Warren Ellis, que fazem coisas tipo absolutamente incríveis, adoro as bandas sonoras deles. Foi um amigo meu que me mostrou. E teu? E bandas sonoras tuas? Eu tenho algumas coisas, eu não tenho assim tanto trabalho. Eu agora acabei de fazer um filme que se chama Carpinteiro de Papel. E é uma animação. É uma animação, meio documentário, meio animação, em que eu entro só em alguns momentos, de uma maneira assim um bocadinho até estapafúrdia, mas aquilo ficou engraçado. Eu acho que até gosto muito mais de fazer bandas sonoras do que às vezes do que fazer um disco. Sério? Porque gosto do processo. Não é só tu, não tem a ver contigo, tem a ver com o que as pessoas estão a tentar fazer. Portanto, tens o briefing, tens alguém que... Mas que seja artístico. Por exemplo, para a publicidade eu sou uma nódoa. Eu tentei, falhei miseravelmente. Jingles não é a tua cena? Não, porque eu não percebo o briefing. Depois a pessoa que fala contigo não é a pessoa que de facto quer a coisa e depois não sei, ninguém se entende. E eu sou uma trampa para fazer esse tipo de coisas. Agora, se for alguma coisa assim mais... que tenha uma base artística, eu dedico-me a isso, tanto como se estivesse a fazer um disco. E é um bocadinho mais fácil, porque a tua estética pessoal não interessa tanto, interessa mais que o filme funcione. Mas não tenho assim tantos trabalhos desses para poder mostrar, mas já tenho alguns, na verdade. Gostei de fazer um filme, na verdade uma longa, que se chamava Lura. Lura? Sim, uma pessoa que ia, para resumir brevemente e mal o filme, que ia enlouquecendo numa casa sozinho, e eu achei isto perfeito para mim. E portanto, porque a guitarra pode entrar lá e pode ser um personagem de alguma maneira. Mas lá é muito artístico. Sim, mas e gosto disso, sim. É giro o processo, não é? Sim, eu não via muito a minha música como banda sonora, mas já tive tanta gente a dizer-me isso. Porque como é instrumental também, e de vez em quando se afasta da parte da canção, porque a canção, eu gosto de canções, mas não é o meu formato preferido. Eu gosto desta liberdade. Uma música tanto pode ter 3 minutos como de repente tem 8, não é? Tem essa... Sim. E pode-se transformar numa banda sonora assim, completamente. Eu tenho ouvido, de vez em quando, pego nas minhas músicas e vou ouvi-las no carro, numa viagem, que é uma coisa um bocado esquisita de se fazer ouvir a própria música assim estranho. Não é. É um bocadinho. Não mas eu não faço isso muito. E muitas vezes quando faço fico feliz. E acho que funciona muito bem para uma viagem de comboio ou uma coisa assim qualquer. Assim. Não acho que seja. Acho que até um sentido de autocrítica. Tipo, onde é que eu poderia melhorar aqui? Ou podia ter cortado alguma coisa? O processo correu como correu. Nós compusemos como compusemos. Mas o que é que nós pensamos sempre assim? Ok, podia ter melhorado aqui. Enfim, acontece isto muito ou não? Acontece. Mas normalmente acontece no momento da composição e gravação e eu preciso de abandonar imediatamente, porque senão vou com uma grande facilidade a odiar tudo aquilo que fiz, vou voltar atrás várias vezes, e portanto eu tenho que me afastar. Eu gosto de me afastar das coisas que vou fazendo antes. Talvez um bocadinho demais, até ao ponto em que me esqueço delas, estão no passado, quero novas. Gosto mais das coisas novas. Mas é interessante voltar atrás e surpreende-me quase sempre, porque nunca me lembro quem é este gajo. Este gajo tocava bem. Sacava umas cenas do caneco. É bom voltar atrás. Sim. Quem é o Rui quando ele está a trabalhar? Sou o gajo que está a trabalhar. Eu há 10 anos para cá que não tenho absolutamente diferença nenhuma. Penso em música quando me levanto, penso em música quando me deito. Há autocrítica constante, até um bocadinho mais exagerada, porque não é assim tão necessário como isso. Não tenho Mas tens algum hobby, alguma cena que te fascinava fazer ou que fizesses já antes? Eu tornei o meu hobby a minha profissão. O meu hobby era tocar guitarra e eu era arqueólogo, não é? E trabalhei muitos anos ainda nisso, não foram assim tão poucos. Calhaus e cordas, incrível. E eles disseram, mas tu sendo arqueólogo podes ter o hobby que tu quiseres e não sei o quê. E eu não percebo isso. Eu gosto de fazer, acho que uma pessoa para se dedicar a uma coisa tem que a fazer completamente. Também pode ser um erro do ponto de vista, como agora vemos. Eu adorava ter um trabalho. mas a verdade é que eu também nunca tinha aprendido certas coisas de mim se não tivesse dedicado sempre, todos os dias. O tempo todo que eu tenho eu uso muitas vezes para pensar em música e naquilo que faço. Gosto muito de churrasco. Gosto muito de grelhar, que é isso. Exatamente. Isso. Quando estou de férias é a coisa que eu mais gosto de fazer. Mas não sou tão bom a churrascar como sou a tocar guitarra. Mas serve um propósito, não é? Serve um propósito.
O que te dirias a ti com menos de 20 anos? Não largues o teu trabalho. Pá, para dar uma certa segurança na vida. Eu sei que isto não soa nada bem, sabes? Eu sei que soa muito negativo. Uma pessoa tem que seguir os sonhos e tudo isso. Mas o meu pai dizia muitas vezes isso. Isso não é um trabalho nunca, não é? Eu nasci com isto. É prazer, não é? É. E a vida, ele dizia uma coisa muito deprimente, que era, ele trabalhava numa companhia de seguros e portanto odiava o trabalho dele, não é? Ele era um tipo que tocava em bares quando era miúdo, ele podia ter tido outra vida, mas ninguém o deixou. Certo. Portanto, ele por isso, e com esse cuidado, dizia-me muitas vezes: a vida vive-se nos intervalos. Eu fiz questão de tornar a minha vida ao intervalo. E isso é espetacular, fabuloso, mas tem riscos. É muitos. E portanto, talvez eu dissesse a mim, eu quando comecei a fazer isto pensei, vou pensar num plano B, alguma coisa porque eu sei que isto comercialmente nunca pode não funcionar, não é? Pensei nisso no início. Talvez dissesse isso, pensa melhor no plano B do que tu pensaste. Não sei. Não faço ideia. Mas eu, aliás, vendo a tua carreira, onde é que chegaste, o que é que já palmaste até aqui e o teu potencial e o teu talento como artista, é impossível ter uma opinião contrária em relação àquilo que vou dizer. Porque tens muito mais para palmilhar e muito mais para gozar sobre isso. Sim, eu o que é que te adora? O que é que faz sentir feliz e acordado? Cada dia que tu acordas, eu vou fazer arte, coisa que nunca foi feita minha. O que é que te adora fazer isso? Eu não sei se é isso que tu estás a perguntar, mas vou... Queres que eu faça uma pergunta de uma forma diferente? Não, eu acho que vou responder. Acordar para fazer uma coisa que se ama. Que seja única, E é a primeira coisa em que tu pensas. Yeah. E é aquela coisa em que tu pensas quando te deitas. É tipo fabuloso. E agora, isso pode ter a ver ou não com dinheiro. Depende. Pode não ter nada a ver uma coisa com a outra. Certo. Pode ter a ver uma coisa com a outra. Isso são coisas até um bocadinho básicas e tristes de se falar, não é? Porque eu tive um homem que era o meu pai, que eu tenho como referência, estou a falar muito do meu pai. Por exemplo, a minha mãe, artisticamente, até foi mais importante que o meu pai, mas pronto. Mas refiro o meu pai, ele morreu recentemente e é uma homenagem. Que foi uma pessoa que deixou de fazer sempre aquilo que gostava para fazer aquilo que ele achava que tinha que fazer. Providência. E isso só trouxe tristeza. Portanto, eu acho que às vezes uma pessoa, nem que seja por uma tentativa de honrar, quântica, vou tentar fazer exatamente o oposto. Não vou tentar fazer exatamente aquilo que gosto. E eu acho que esta geração já tem a minha. Já sou um gajo meio velho, mas nós conseguimos fazer isso. Os nossos pais conseguiram fazer muito menos isso. Sim, os nossos filhos vão conseguir, talvez, fazer um bocadinho mais isso. E é assim que isto começa a fazer sentido. Haja ou não dinheiro, sucesso ou não. E é só. Sem dúvida, concordo 500% contigo. O meu pai, partilhando uma história um bocado em relação a isso, que estás a dizer, o meu pai... tinha uma paixão de miúdo de ser músico. Nunca conseguiu. Lá está, mediações da vida, seja aquilo que fosse. E ele fazia só para ir estudar música numa orquestra sinfónica, pseudo-sinfónica, filarmónica. Ele fazia 5 km a pé, de ida e de volta, ou seja, 10 km, todos os dias à noite às escuras, para ir aprender música. E nunca conseguiu, ou seja... Não deu para aí. Coisas da vida, não, tem a ver com mulher, responsabilidades depois, as pessoas e não percebem dependências. Então ele sempre teve a cena de que os filhos pelo menos tivessem essa facilidade. Eu e o meu irmão, nunca fomos músicos profissionais, nunca tivemos necessidade, aliás, por opções nossas, mas ele sempre nos permitiu isso e deu-nos essa opção. Eu tornei-me guitarrista, compositor, toco piano, faço composições, o meu irmão é contrabaixista, baixista, toca de caraças. É uma família de músicos. E nunca fizemos essa opção de ser músicos da vida, mas foi por aquilo que foi um bocado as frustrações do meu pai que nos levou a ir, sem nós percebermos, anos mais tarde é que percebemos isso. Isso é genial. Aliás, e tu és um bocado um fruto disso. Um bocadinho isso, sim. Não é? Sim. Incrível. Sem dúvida. O que é nacional para ti é bom? A nível de música? Não. Não? Não necessariamente. Porquê? Podemos precisar de autoestima, como disse o nosso presidente, mas o que nós precisamos mais é de crítica. Nós temos a ideia que temos uma autoestima muito abaixo. Eu não acho. Nós temos uma autoestima muito em cima.
Yeah. E de vez em quando precisamos de crítica. Claro que sim. Aquilo que nós temos. Sim, claro. Acho que está melhor, as coisas estão melhores agora do que estavam, porque elas são mais corajosas. Yeah. Tu vês pessoas a dizerem bem mais. Olha, deixa-me pensar no Salvador, que é um tipo que diz aquilo que. Ou parece que diz aquilo que pensa. E nem sempre isso parece, não é? Portugal é um país ainda muito antigo, em que as pessoas tentam dizer coisas que não incomodam muito. A música, quando não incomoda, não serve. São os meninos. Pronto. E eu acho que cada vez mais a música vai incomodando um bocadinho. Temos uma indústria magra, porque temos um mercado pequenino, temos dificuldade em exportar, isso é uma dificuldade. Yeah. Acho que essencialmente aquilo que se faz fora de Portugal é um bocado. Eu vou excluir o fado é nosso. Sim, não é? certo. É um bocadinho melhor do que se faz aqui. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso, estás a ver? Sinto isso desde que sou pequenininho, sinto isso nos anos 90. Aquilo que me moveu. Agora temos coisas absolutamente espantosas. A gente falou de Carlos Paredes há bocado. Certo. Não me toquem nesse homem, não é? Exato, e há outros. exato. O José Mário Branco é um. Não que os discos deles fossem os meus preferidos, mas ele, como artista, era uma coisa. Sim. Eu vi um concerto dele a tocar guitarra sem banda, que é uma coisa que eu gosto de ver pessoas abandonadas. Mas quando são muito boas, é inacreditável. E eu chorei que nem um bebê. Foi um concerto incrível. Temos pessoas muito boas, mas agora. Falando. Isso é genial. Essa não ouvi, essa nunca Ele e tive. guitarra. Eu conheço isto, certeza. Sim, claro, conheço, mas não ouvi, ele não tocou isso. Sim. Tocou outras. Mas pá, há muitos. Eu estou a falar de clássicos, agora mesmo modernos, há muitas coisas boas a acontecer. Que eu admiro, mas acho que essencialmente nós temos ainda muito a aprender com o que as outras pessoas fazem lá fora. Assim. E não há problema nenhum em imitar, há coisas que se parecem. Claro, agora, sim. neste momento, há muito a voz portuguesa e tem que ser tudo cantado em português, não há problema nenhum com isso. Mas também não acho que isso deva ser uma obrigação, não é? Sem dúvida. Por exemplo, sem dúvida. os dinamarqueses não têm essa obrigação e têm bandas tipo, espetacularmente famosas, algumas muito boas. Yeah. Mas acho que a indústria portuguesa está mais interessante. Agora, neste momento, com a pandemia, levou assim uma paulada gigante, não é? Portanto, tirando isso, acho que se faz música melhor fora de Portugal do que em Portugal. Sim. Pá, estamos a caminhar, isto é uma evolução, não é? Claro. Os Beatles não eram portugueses. O Elvis não era português. Não, ou seja, o Beethoven não era português, não é? Ou portanto, seja, aquilo que irradiava a cultura vinha sempre do outro lado. Temos que ir aprendendo e motivar-nos a nós próprios a seguir. Existe algum músico ou artista que já não se encontra de nós que tu gostarias de ter feito alguma coisa? Epá. Há vários, toda a gente mas eu tem vários. nunca teria coragem Era. para aproximar a pessoa na vida. Até porque aquela coisa do não conheces os teus heróis faz um certo sentido. Yeah. E não que eu nem acho que fosse funcionar, mas tenho que dizer, um dos meus heróis era o José Mário Branco. Adorava um dia ter tido uma conversa com ele. Yeah. Não sei se precisava tocar, até porque Conversa, eu odiar tudo o que eu faço, mas a conversa eu gostava de ter tido. Porquê é que tu achas que eu estou a ter esta conversa contigo? Porquê é que tu achas que eu estou a ter esta conversa contigo? Pois, pois é isso. Não sei, não tenho assim. Há umas bandas dos anos 2000, 2006, americanas, que eu gostava de ver ao vivo e adorava poder tocar com eles, mas não sei. O quê? Português? Estavas a perguntar português mesmo? Quem tu quisesses, se pudesses escolher assim, tirasses. Posso dizer, Golden se tivesse Ticket. uma malha com o Nick Cave, ficava feliz. Yeah. Isso é fixe. Era uma segunda-feira diferente. Era mesmo, certamente. Sim, posso dizer isso, mas não é por aí. Não tenho muito isso. Há um trio que eu gosto, e certamente tu gostas também, que é com o Aldi Meola, Paco de Lucia e o John McLaughlin. Não é o formato que eu mais gosto, mas não é. Tenho de ouvir isso. Mas aliás, tem vários álbuns incríveis. Aliás, todos nós conhecemos, são standards nossos, a estar guitarra e ouvir. O que é que tu, se tivesses convidado para um jantar com esses três marujos, o que é que tu ias falar com eles? Eu tentava não ir primeiro. Impossível, não é brincar, não ias. O quarto guitarrista estava a mais. Já eram demais mesmo. O que é que tu irias falar com eles? Não ia, não tinha nada para dizer. Preferia ver um documentário. Era? Se gostassem de beber, gostava de ir lá beber com eles. Mas todos eles gostavam. Sim, eu até ouvia aquilo que se passasse, não tinha nada para lhes perguntar. Justamente não. Já sei o que é que ia ouvir. Rui, tu como artista, tu já ouviste certamente isto N vezes. Tu és músico,
guitarrista, e a malta quando vê, o grande músico, chegou cá o Rui, está aqui connosco, já vamos ter noite animada. E dizem-te assim, Rui, olha, toca aquela, o que é que tu tocavas? Normalmente digo não. É pá, não me chateias, deixa-me beber vinho. Mas agora eu pedia-te, Está bem, Rui, toca aquela. vou tentar. Obrigado, Rui. Obrigado pela nossa conversa. Pá, foi muito boa. Além de seres meu vizinho, é bom que as pessoas saibam que és um artista do Caneco e que devem seguir, ouvir Filho da Mãe, ouçam no Spotify pelo menos os concertos e os álbuns deste homem. É incrível. Sigam-nos nas nossas redes, onde estamos presentes. Um agradecimento especial à Mina Velha, através de António Parente. Obrigado e veremos para a próxima. Obrigado, Rui.